Pronto. Na última aula nós vimos, né, os padrões e comportamentos que nós poderíamos observar usando o histograma, tá? O trabalho de vocês vai até esse assunto aqui, tá? Na verdade, não. Tem outro tipo de gráfico que a gente vai ver ainda hoje. Ah, É porque tecnicamente esse aqui não entra porque não tem nenhum conjunto de dados lá que tenha essa característica aqui. Mas ok. É, então, na última aula nós vimos os histogramas, tá? É, e aí nós vimos vários tipos de comportamentos que nós podemos observar nos dados a partir dos histogramas, que nos ajudam a entender melhor o comportamento de dados junto com as medidas de resumo. São as medidas de centralidade, dispersão e posição, tá? É, hoje nós vamos ver um tipo de gráfico que ele é destinado para variáveis que são observadas no tempo, é, que tem, que tem uma análise completamente diferente das, das outras variáveis, tá? Os tipos de modelos que nós usamos para descrever o comportamento dessa variável que é tomada no tempo é totalmente diferente dos outros tipos, tá? Das outras análises. Aqui não cabe, por exemplo, fazer análise de pode até fazer, tá? Histograma e tudo mais, mas é, elas são um caso bem particular dentro da estatística, é, que a gente estuda, que são os processos estocásticos e séries temporais, tá? Que são tipos de abordagem diferentes das outras que comumente a gente encontra, tá? É, inclusive, por exemplo, os métodos de machine learning tradicionais, eles não trabalham com esse tipo de variável, tá? Então vamos lá. As séries históricas, como chamamos, é, elas são variáveis quantitativas, sempre, tá? Que podem ser tanto discretas quanto contínuas. O mais comum é que elas sejam contínuas, tá? E elas têm que ser variáveis indexadas no tempo ou em alguma outra medida que gere uma hierarquia de posição, tá? Por exemplo, é muito comum na área de engenharia os estudos de sinais, né? E sinais a gente sabe que pode tanto observá-los no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, né? Tanto que existe uma relação entre eles, onde você faz as transformações, né, para obter um e outro, né? Você vai do domínio para o tempo, para o domínio da frequência e também pode voltar, tá? Então, nesse caso do domínio da frequência, apesar de não ser um tempo, mas você tem uma, uma hierarquia ali de valores, né? É, e aí você consegue observar ah, o sinal nesse domínio e nesse caso tanto no tempo quanto na frequência a gente ainda chama de, entre aspas, tá, uma série histórica, tá? Ou série temporal é o nome mais correto, tá? Bom, a forma como a gente representa no gráfico é, é sempre dessa forma aqui, onde
no eixo X aqui, no eixo horizontal, eu tenho o tempo, ou a frequência, ou os índices, né, dessa série. É, e no eixo Y, no eixo vertical, a gente usa, a gente coloca os pontos observados, tá bom? Aqui no eixo horizontal, pode ser tanto tempo quanto a frequência, né, como eu falei anteriormente, ou qualquer sequência, tá? Que tenha uma hierarquia, qualquer sequência numérica, tá bom? E esses pontos, diferente dos outros pontos, eles são ligados, tá? Para dar uma noção de continuidade da função, tá? Porque, na verdade, o que a gente trata aqui é essa variável como uma função, tá? E, de fato, mais tarde a gente vai ver que toda variável é uma função. Mas a gente liga aqui os pontos para dar essa ideia de que é uma variável contínua, tá? Que ela tem pontos de continuidade, tá? Bom, sobre as séries temporais, basicamente existem três é, características que a gente observa em uma série temporal, que é a estacionariedade, que é quando a série, né, ela está centrada em torno de uma única média, tá? Sazonalidade, como o próprio nome está sugerindo, dependendo de um ciclo de tempo, a minha série ela tem um, um comportamento, durante outro ciclo de tempo ela tem outro comportamento. Por exemplo, se você for considerar a quantidade de chuvas, tá? A, a quantidade de chuva durante um ano, você vai ver que numa estação do ano, você tem um comportamento, né? E durante um outro período do ano vai ter outro comportamento. E quando for no ano seguinte, você vai ver que dentro daquela mesma estação, a, a quantidade de chuva, né, diária, por exemplo, vai ter a mesma tendência daquele período do ano anterior, né? Bom, pelo menos era isso que a gente esperava era esperado antes das mudanças climáticas, né? Agora tá meio maluco as coisas. É, e isso é o conceito de sazonalidade, tá? Que vem ali do, do season, né, em inglês, que quer dizer temporada, período ou estação do ano, tá? E a terceira característica que a gente vai observar é a tendência. São comportamentos que nós vamos ver que, em geral, como o próprio nome está dizendo, né, ele vai apresentar um comportamento tendencioso a um determinado ponto, ou vai ser tendencioso a uma divergência, por exemplo. Vai tender para mais infinito ou para menos infinito, ou ele vai convergir para algum ponto, tá? Então, basicamente, são essas três características que nós vamos observar nas séries temporais. Começando aqui pela estacionária. Então, eu tenho uma série aqui, histórica, é, e a gente consegue perceber que ela, ao longo do tempo, é claro, ela tem aqui o seu comportamento em torno de uma média geral, tá? É, quando ela tem esse comportamento,
estacionário aqui, né? Que ele está em torno de uma média geral. E essa média geral é contínua, né, ao tempo. É, e ela não apresenta nenhum padrão aparente ou algo que a gente consiga identificar como uma tendência. A gente chama isso de uma série, além de estacionária, aleatória, tá? Então, uma série aleatória ela vai ficar é, gerando valores, né, flutuando aqui em torno é, de um de uma média, tá? De uma média geral. O fato dela ser aleatória quer dizer que a previsibilidade de um ponto para o outro não é possível, tá? Prever com exatidão, dado que eu estou num instante T1, eu fazer uma previsão para o instante T2, tá? Quando, quando essa previsibilidade ela é prejudicada, aí a gente considera uma série aleatória, tá? Dificilmente a gente consegue ter séries aleatórias, tá? Bem difícil na prática, né, nos fenômenos naturais, você ter uma série desse tipo. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, é, de uma de uma série que ela apresenta que ela é estacionária, certo? Ela está se dispersando em torno de um ponto aqui, de uma de uma média geral que é contínua, né, que é constante ao longo do tempo. Mas a gente vê que a série ela apresenta um tipo de comportamento senoidal aqui, ó, tá? Apesar de não ser um senoide perfeito, mas apresenta um comportamento senoidal, tá? Esse tipo de comportamento, que é não aleatório, né? Você está vendo que um instante T1 aqui influencia no T2, influencia no T3 e assim por diante. Então existe uma influência do valor anterior no novo valor que essa série assume. Por exemplo, aqui a gente não vê a continuidade da série, mas a gente sabe que ela vai voltar a subir, porque aqui ela já atingiu os pontos mínimos, né, onde essa série ao longo do tempo existiu. Então a gente sabe aqui que uma previsão é que essa série vá subir, né, e depois quando chegar próximo a esses valores aqui mais altos, ela vai tender a crescer. Então a gente consegue saber como é o comportamento, né, prever o comportamento dessa série, e aí ela passa a deixar de ser aleatória. Quando eu tenho essa influência direta de, de um T3, tá? É, a gente chama isso de autocorrelação, tá? Autocorrelação significa que a variável ela tem uma relação, essa variável ela tem uma relação com ela mesma, tá? E nesse caso a relação é inerente ao tempo, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de uma série não estacionária. Vocês veem que ela começa aqui mais embaixo, vai fazendo aqui uma espécie de parábola, né? Se a gente imaginar uma média ao- que passe aqui pelo meio desses pontos, a gente vai ver que ela não é uma constante, não é uma função constante. Ela é uma média que vai depender do tempo. Nesse caso aqui, ela pode ser uma parábola, por exemplo, tá? É, então, ela não é estacionária, tá? Vocês podem ver que nesse instante de tempo aqui, ela
não gira em torno da média geral, e nem durante esse período aqui, quer dizer, em período nenhum ela se dispersa em torno dessa média geral. Essa média geral que eu falo é o mesmo conceito de média que nós já vimos anteriormente, tá? Por exemplo, se você tem esses valores observados, você calcula uma média aritmética normal, tá? Uma média amostral. E aí você vai observar que essa média amostral ela vai estar num ponto e a dispersão desses dados vai estar diferente, né? Não vai estar se dispersando em torno dessa média. É, e aí é o caso de dessa série ser não estacionária, tá? Nesse caso aqui, nós até temos a série se dispersando em torno dessa média, tá? Dessa média geral. Só que além do comportamento de estacionariedade, você observa outro comportamento. É, que em um determinado período aqui do tempo, essa série ela tem uma outra média, tá? Seria um valor por aqui, próximo de 40, aqui entre 48, 47 por aqui, tá? É, depois disso, ela dá um salto e ela passa a ter uma média aqui próxima de 70, tá? Uns 67, 68 por aí. Ou próprio 70, tá? E aí você vê que esse ciclo ele se repete ao longo do tempo. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí cai de novo. Então, tem um período aqui que ela tem um comportamento, né, é, que a gente chama aqui de uma amplitude. Nessa amplitude do tempo, ela tem um comportamento. Nessa outra amplitude, ela tem outro comportamento. Essas amplitudes, elas são as nossas temporadas, né, as estações. É, e aí acaba que em cada ciclo desse tempo, a série ela passa a ter comportamentos distintos. Opa, foi embora a energia aqui em casa. Só um instante. Se eu cair, foi embora a energia. Bom, então essa daqui é a série que além de estacionária, né, ela tem mais uma componente que é a sazonalidade, tá? Então, dentro desses ciclos, ela muda a, é como se fosse uma outra média da qual ela começa a se dispersar em torno, tá? Quando isso acontece, nós chamamos, nesse caso aqui, quando o ciclo, o período, né, do tempo influencia na média da variável, como por exemplo, se isso daqui fosse um índice pluviométrico, por exemplo, então isso daqui, por exemplo, seria a média de milímetros cúbicos de chuva durante, sei lá, um período mais seco, e aqui seria uma quantidade durante um período mais chuvoso, né? Então, isso aqui poderia ser o período do verão e aqui o período do inverno, tá? Aqui em regiões tropicais, né? Que você tem intertropicais, na verdade, você tem chuvas, né? Ahn, e aí você vê que esse mesmo comportamento se repete ao longo de vários ciclos, né? Ou seja, em geral, esses ciclos sazonais eles estão
eles têm alguma relação com o período do ano, tá? Por exemplo, séries econômicas têm muito isso, tá? É, por exemplo, durante o início e o fim da semana, a, as, o volume de transações não é o mesmo do que durante o meio ali da semana, tá? É, se- observando indicadores econômicos de bolsa de valores, por exemplo. Eles têm esse tipo de comportamento. Então, tá. Isso daqui é o caso onde eu tenho tanto estacionalidade quanto sazonalidade. As tendências são muito simples de se observar. Ou a série ela está convergindo para um ponto, ou ela está divergindo, tá? Como nesse caso aqui, ó. A série está com uma tendência crescente, então ela vai acabar divergindo aqui para mais infinito. E essa tendência a gente chama de uma tendência crescente, tá? Então, basicamente são essas duas. Ou elas divergem para mais infinito ou para menos infinito, tá? Ou elas convergem para algum ponto. Por exemplo, se essa variável aqui for positiva, por exemplo, esse daqui é o número de casos de uma doença. Ela está com essa tendência decrescente, então ela vai convergir aqui para zero. Então, é essa a tendência dela. Tá? Ela tem uma tendência decrescente, convergente para zero ou para um valor aqui pequeno. Tá? Até que ela volte a se tornar estacionária. Ah, perceba que em torno da média geral ela não é estacionária. Tá? Ela até pode ter um comportamento é, nos modelos que a gente usa para tratar de séries temporais, pode até usarmos a componente da média geral aqui representando a estacionariedade, tá? Mas ela tem um outro fator que faz com que ela tenha essa tendência aqui, tá? E novamente vocês percebem que um valor está influenciando no próximo, tá? Então aqui a gente também tem a presença de autocorrelação, ok? Nos dois casos. Elas são autocorrelacionadas e têm uma tendência. E não tem sazonalidade, tá? Uhum. Aqui a gente tem uma série um pouco mais complexa, né? Ela até aparentemente parece ter está é, dispersa em torno dessa centralidade. Aparentemente ela parece ser estacionária, mas o que na verdade está acontecendo com ela é que ela tem uma tendência crescente, só que chega até um certo ponto, ela tem uma queda brusca, tá? É, isso daqui é muito comum, por exemplo, é, em variáveis associadas a tamanho de populações, tá? Na biologia. É bem comum a gente observar isso. Por exemplo, número de espécies em uma determinada região, é, número acabei de esquecer. De pragas agrícolas. É muito comum esse tipo de, de comportamento, onde você tem uma tendência crescente e depois você decresce, tá? Porque existe uma relação grande entre a, a quantidade de espécimes, né, dentro de uma espécie e a oferta, né, de recursos, né, o quanto aquela região onde essa espécie está presente, né, ela consegue suportar, né, lá em ecologia é até chamado de
capacidade de suporte, né? A capacidade de suporte do ambiente a uma determinada espécie, né? Então, acaba tendo eventos, por exemplo, de extinção ou queda muito brusca na quantidade de, de indivíduos, né? É, e essa, é claro que não, naturalmente não teria uma queda assim tão rápida, né? De um ponto para o outro. É, quando eu tenho essa queda ou subida muito rápida, né? Esse que a gente chama tipo de pontos de descontinuidade, né? Onde eu tinha uma tendência e aí ela passou para um outro valor muito rápido. A gente diz que houve uma influência de fatores externos. Nesse caso aqui, pode ter sido aplicado um tipo de controle, tá? Imagine aqui, por exemplo, que você desenvolve um mecanismo para agricultura de controle de praga, né? Onde você tenha que dispersar um pesticida, por exemplo. Você não vai ficar colocando pesticida, né, na, na- ali na plantação diariamente, né? Não. O que você faz é um acompanhamento da quantidade, né, é, da praga, tá? É, você faz um acompanhamento dela. Quando ela chega num nível que ela vai comprometer financeiramente o plantio, aí você faz um controle de praga, tá? É, hoje, quem trabalha com automação de sistemas agrícolas tem muito, acaba percebendo muito esse tipo de comportamento, tá? E esse tipo de cenário também, tá? Isso aqui acontece também em séries financeiras. Se vocês forem observar, por exemplo, as séries de índice Bovespa, valor de dólar, ações de uma empresa, é, sempre acontece de ela fechar em um dia em determinado valor e começar no próximo dia num valor muito mais baixo, tá? Nunca, geralmente eles não seguem o, o último valor, né, que foi observado no dia, que foi medido no dia. Então há essa queda brusca aqui, tá? Então aqui é, eu não tenho necessariamente uma estacionariedade, tá? Mas eu tenho uma tendência, vocês podem observar que é uma tendência crescente, com esse fator externo que faz, quando ela atinge um valor muito alto, ela acaba tendo um ponto de controle, né, um ponto de descontinuidade, mas ela continua crescendo novamente, tá? Então você tem uma tendência crescente, um fator externo influenciando. E você tem também, perceba que tem uma espécie de sazonalidade, tá? Sazonalidade não na série em si, mas uma sazonalidade no fator externo. Chega até um certo período, acaba havendo essa queda brusca, tá? Então você tem todas essas componentes numa série só. Aqui eu tenho um exemplo também de valores de fatores externos, tá? Mas nesse caso são os outliers. Eu tenho uma série estacionária, aleatória, mas eu tenho alguns pontos muito distantes, né, da média da média geral, tá? Essa média a gente também chama de média do processo,
tá? Porque a gente chama isso, toda essa série histórica, qualquer que seja a variável que esteja definida, onde seus índices estão definidos num tempo ou num conjunto que segue uma sequência, a gente chama isso de processo estocástico, tá? Essa variável de processo estocástico. Então, consequentemente, essa média seria a média do processo, tá? Então, quando eu tenho pontos muito afastados dos demais, como a gente já observou em outras análises, né, para outros tipos de variáveis, eu tenho aqui a presença de valores extremos ou possíveis outliers, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma série com tendência e sazonalidade, tá? A sazonalidade dela altera a tendência da série, né? Eu tenho uma série aqui com comportamento senoidal, tá? Então ela é uma série estacionária, tá? É, eu vejo que é que a cada tanto período de tempo ela muda a tendência de crescente para decrescente. E aí depois altera de novo para crescente. Então você tem uma sazonalidade aqui, tá? Então, essa série eu tenho estacionariedade, que ela está se dispersando em torno da média do processo. Eu tenho uma tendência, tanto crescente quanto decrescente, e essa tendência ela é alterada de acordo com uma sazonalidade, tá? Então ela tem quase que todas as características, tá? Exceto outliers, tá? Talvez esse daqui seja um outlier, né? Que ele até que não está tão distante desses outros pontos aqui embaixo, não, tá? Mas ela tem quase todos aí, com exceção dos fatores externos e valores extremos. Uma das aplicações que nós podemos usar esses gráficos de séries históricas, além de, é claro, é, observar as características que eu tenho na minha série e tudo mais, é, é a gente observar, é a gente usar esse tipo de gráfico para cartas de controle, tá? É, cartas de controle é um, é um gráfico de séries históricas, tá? Onde é observado uma característica ao longo do tempo, ah, e você usa limites que são chamados limites de controle para saber se o processo ele está controlado ou não. O que é um processo controlado? Um processo controlado é um processo, né, uma série estacionária e aleatória, tá? Ela só tem essas duas características. Ela vai estar em torno de uma média que é o valor que ela precisa estar, tá? É o valor que ele precisa. Mas a gente sabe que nem tudo é tão perfeitamente preciso, tá? A gente tem erros de precisão. É, então acaba que existe uma componente aleatória no processo. E esse componente aleatório é justamente o que faz ele ter esse comportamento aqui em torno de uma média, tá? Por exemplo, se isso daqui for a temperatura de um forno onde eu tenho que, quer dizer, a temperatura de solda, por exemplo, de uma determinada placa, tá? As especificações de engenharia dizem que essa, essa solda, para ser feita do jeito correto, ela precisa estar, por exemplo, a 100 graus Celsius, tá? Então você vê aqui que a temperatura de solda ela está variando em torno de 100 graus Celsius, tá? E aí você define um limite de engenharia, tá?
você vê que mesmo com uma certa variação da temperatura, ele ainda aquela solda ainda preserva seus componentes, quer dizer, as suas propriedades de tal forma que não vá comprometer o funcionamento do equipamento, tá? E você define uma margem em termos de um limite inferior, aqui em vermelho, e um limite superior, tá? Esses limites eles podem ser desenvolvidos por meio de especificações técnicas, tá? De engenharia mesmo, de engenharia do equipamento, tá? Você define esses limites, ou você pode usar os limites supondo, supondo que esses dados são estacionários e aleatórios. Se eles forem estacionários e aleatórios, tem uma grande chance desses dados terem uma, uma distribuição de probabilidade chamada normal, tá? Que a gente já viu aqui, ou distribuição gaussiana. Ou também recebe na área de análise de sinais, né, de processamento de sinais, é chamado também de ruído branco, tá? Então, quando você tem esse comportamento, essa variável ela tende a ter uma distribuição normal, tá? E por conta dela ter essa distribuição normal, ela acaba tendo essa característica de controle. Então, é como se eu projetasse aquela série histórica num eixo, num plano, e observasse a frequência, né, em intervalos, ela teria esse tipo de comportamento. Então, por uma série ela ser dita controlada, ela tem que ter essa característica aqui, tá? E por que a normal? Lembra que a normal ela exclui valores extremos, né? Ela dá baixa probabilidade para valores extremos. Então, é exatamente o que a gente quer. A gente quer um processo, nesse caso, um processo produtivo, que não saia, né, que não tenha uma variação muito grande e que não apresente pontos discrepantes, né, pontos extremos com uma certa frequência, né, a gente quer que a probabilidade disso seja aproximadamente zero, tá? Então é por isso que quando a gente está trabalhando com controles de processo, o ideal é que esse processo tenha distribuição normal, por conta de não ter valores extremos e a variação em torno da média, que em geral a média é o ponto desejado, é, essa dispersão ela tenha a mesma proporcionalidade, né? Ou seja, a mesma probabilidade de para mais ou para menos, né? E seja de forma simétrica, tá? Então, no caso aqui da nossa série, o desejado é que ela seja estacionária, aleatória, porque aí ela tem distribuição normal. Ela tendo distribuição normal, os pontos extremos têm uma probabilidade muito baixa de acontecer. E, e por ela ter distribuição normal, a gente consegue criar limites de controle para essa série, através dessas duas expressões que eu coloquei aqui. É, eu estou dizendo aqui que o limite inferior, né, do meu processo é a média amostral desse processo, a média aritmética, menos uma quantidade z, que a gente vai ver mais para frente o que é esse z, tá? Mas ele é uma constante aqui, tá bom? A S é o nosso desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada
de n, que é o tamanho da minha amostra. S sobre raiz quadrada de n, nesse caso aqui, é o desvio padrão do processo, tá? Ele é encarado como desvio padrão do processo. Então, o que você tem aqui? A média menos uma constante vezes o desvio padrão, tá? Então, você pode alterar essa constante da forma que você desejar que, que o seu controle seja, tá? O limite superior, a única diferença é que eu somo aqui, mais z desvio padrões, tá? Então, o z aqui ele é uma constante que você regula é, se o seu controle ele é muito é, ele é mais rígido ou mais flexível, tá? Se ele for mais rígido com os limites do processo, você coloca esse valor aqui pequeno, tá? Visto que esse desvio padrão é sempre positivo, essa relação aqui sempre vai ser positiva. Se você quer ter uma amplitude aqui do limite inferior para o limite superior cada vez menor, ou seja, mais restrita, mais exclusiva, mais rígida em relação ao processo, então você diminui o valor de z, tá? Agora, se você quer deixar os seus limites mais flexíveis, aí você aumenta o valor de z, tá? E o que é esse valor de z? Esse valor de z está associado à probabilidade de ocorrer valores extremos, tá? Em geral, a gente usa esse z igual a 3, como eu já até expliquei anteriormente, que a gente coloca 3 vezes o desvio padrão, tá? Subtrai e soma 3 desvios padrões. E aí você tem um limite onde você tem a probabilidade fora desse, quer dizer, acima desse limite superior e abaixo do limite inferior, ou seja, fora dos limites, essa probabilidade é aproximadamente zero. A gente até viu é, num, numa imagem que eu mostrei em umas aulas anteriores, que essa probabilidade aí é algo em torno de 0,026%, ou seja, uma probabilidade aproximadamente zero. Então significa que se o teu processo cai fora desse limite, tem alguma coisa muito errada, tá? Porque para ele sair desse limite, a probabilidade é aproximadamente zero. Então, se ocorreu isso, tem alguma coisa errada com o teu processo, tá? E em controle de qualidade, por exemplo, na área na parte de engenharia de produção, é, vale para qualquer tipo de monitoramento, tá? Vale, não é só exclusivo para engenharia de produção, mas para qualquer sinal que você esteja monitorando ou qualquer que seja variável que você esteja monitorando, a ocorrência disso, né, desses pontos fora desse limite de 3 desvios padrão para mais e 3 desvios padrão para menos, tem alguma coisa errada com o teu processo, tá? Por exemplo, se isso daqui fosse sinal de potência, né, de uma antena, então isso daqui teria uma potência muito baixa, isso aqui teria uma potência muito alta, ou seja, são problemas que que o que, que o processo está mostrando, tá? Então tem algum problema, em geral, no controle de qualidade é, é parado, por exemplo, uma linha de produção ela é parada quando ocorre esse tipo de situação, né? Que aí é investigada a origem desse problema e aí é feito os reparos, né? É feito toda a engenharia para se descobrir a causa desse problema, tá? Mas carta de controle não é usada só como eu já falei, não é só usada em processo produtivo e controle de qualidade, não. Para qualquer que seja
o que você está, o que você está monitorando, isso se aplica. Por exemplo, se você está monitorando a elasticidade, eu não sei se é elasticidade o termo, tá? É, se vocês souberem o termo correto, vocês me corrijam aí no chat. É, quando você está trabalhando com, com engenharia de materiais, você pesquisa ali os, o quanto um determinado material ele pode se dilatar, né, com calor e quanto ele retrai, né, esse movimento de dilatação e de contração, né, o quanto isso gera estresse no, no material a ponto de causar rachaduras, rupturas e tudo mais, tá? Quando você faz esse tipo de análise, você também usa uma carta de controle, né? Você está vendo que tá, esse material está se dilatando muito, então é um outlier aqui, tá? Isso pode causar ponto de ruptura. Eu estava assistindo aquele documentário sobre a Boeing, né? Como a gente chama aqui, a Boeing. E aí lá eles falam um monte de coisas interessantes, assim, em termos de engenharia aeronáutica. É, por exemplo, é, a, o quanto o estresse as asas do avião ela pode suportar, né? O quanto elas são elevadas, quanto elas são abaixadas, aquele tamanho. Tudo isso tem os limites de engenharia e você pode controlar isso é, durante o voo, tá? Inclusive esse documentário ele trata especificamente de um problema que houve naquele avião, é, é, que era um equipamento, era um sensor de ângulo, tá? De ângulo de ataque. Para o que acontecia é que aquele avião, como ele tinha um motor bem mais à frente das asas do que os motores, do que os aviões tradicionais, ele tinha uma tendência a levantar muito o nariz do avião em decolagem. E isso na aviação pode ocorrer um problema chamado de stall, que é quando você tem um ângulo de ataque, né, de subida muito alto e, e a velocidade não é suficiente para manter aquilo, e aí o avião entra em stall, que é ele começa a. Ele não tem velocidade suficiente para subir naquele ângulo, então ele começa a descer, tá? Começa a cair. E lá o software fazia algo desse tipo, ele monitorava o ângulo de ataque, e aí o software identificava se esse ângulo tivesse muito alto, saísse de um limite, ele fazia uma contramedida que era ajustar os estabilizadores traseiros na cauda do avião para que o ângulo voltasse a ficar dentro do limite aceitável, que não gerasse o stall, tá? Então, o software ele fazia exatamente o que a gente está propondo agora. Ele ficava monitorando o ângulo do nariz do avião em relação a um horizonte, né? A um horizonte artificial. É, e aí ele verificava se o ângulo está muito alto, ou seja, está fora de um limite, ele ajustava até que ele ficava ajustando o estabilizador horizontal, né? Para que ele ficasse dentro dessa variação aqui. É claro que o ângulo do avião não fica perfeitamente em um ponto, ele tem suas variações, né, por conta da dinâmica ali do ar da aerodinâmica, né, e tudo mais. Então ele fazia exatamente esse processo de
monitoramento. Também, se o ângulo tivesse muito baixo, ele corrigia para aumentar o ângulo, né, de ataque e tudo mais. Então, o software ele fazia exatamente isso aqui. Ele ficava monitorando, quando acontecia um ponto extremo, ele fazia uma correção, tá? Então, cartas de controle são aplicadas em centenas de aplicações e fenômenos dentro da engenharia, tá? Tudo que você tiver monitorando ao longo do tempo, você consegue colocar uma carta de controle, tá? Em especial, essa carta de controle que você substitui o Z por 3, até é, é conhecido na área aí de negócios e tudo mais, como uma certificação chamada de Seis Sigma. Tá? Já até expliquei isso daqui para vocês, né? Porque a gente representa na estatística desvio padrão como sendo a letra sigma, e três desvios padrão para menos e três desvios padrão para mais. Então essa amplitude aqui dessa linha vermelha inferior até essa superior tem seis desvios padrões, ou seja, 6 sigma, tá? E é daí que vem o nome 6 sigma. Então os caras lá nesse método que é uma certificação que tem um método para você manter as coisas em controle, seja o horário que os teus funcionários chegam, a quantidade de funcionários que estão doentes, afastados, tudo você coloca nessas cartas de controle para ficar sendo observado. Tanto que o meu pai me conta uma história que aconteceu com ele. Meu pai trabalhou 40 anos com produção, né, produção de produtos eletrônicos. Aí ele conta uma história que eles verificavam essa, e um desses indicadores era a quantidade de funcionários que você tinha na produção, né? Pessoas que participam efetivamente da produção do, do aparelho ali, né? Do eletrônico. Ah, então o RH monitorava a quantidade de pessoas que tinham ali, que eram suficientes para manter a linha de produção rodando, né? Às vezes faltava pessoas, é claro, eles faziam um trabalho de remanejamento de pessoas e conseguiam colocar a coisa para funcionar. Ele me conta que certa vez eles começaram a observar uma tendência muito grande de pessoas faltando por uma certa doentes mesmo, tá? Com pessoas com atestado mesmo que estavam faltando. E aí eles conseguiram ver essa tendência, né, usando os limites de controle que se tinha lá no RH, né? Porque não sei se vocês já foram numa empresa, é, você tem os pontos eletrônicos, né? Onde a pessoa passa um crachá ou passa digital, ou digita alguma coisa, então é coletado aquilo e é colocado num dashboard, por exemplo. E aí, então você consegue monitorar, né, ao longo do tempo a quantidade de funcionários de um determinado setor. Aí foi isso que eles começaram a ver, né, que estava tendo uma tendência muito grande. Desculpa, pessoal, os caras estão latindo muito. Dá uma pausa, rapidinho. Bom, e aí eles detectaram essa tendência decrescente, né? Já estava num nível, é, essa quantidade de pessoas já estava num nível que não era possível configurar a linha de produção para que ela continuasse dando os mesmos resultados. Aí eles foram investigar e acabaram descobrindo lá que tinha um patógeno que estava se espalhando entre as pessoas. E aí eles tomaram algumas medidas, né, de higiene e conseguiram controlar aquele tipo de infecção, né, que estava ocorrendo. Ah, então,
É, é um exemplo interessante porque é uma aplicação aparentemente boba, né? Porque você está controlando ali a quantidade de pessoas que estão indo trabalhar, você consegue perceber um certo tipo de comportamento e acaba descobrindo que é que a causa daquela tendência, né? Daquela mudança de comportamento era um fator bem preocupante, né? Que gera um caso de saúde. E isso foi um caso real que aconteceu. Ah, e é isso, a história, é, uns exemplos, né, de utilidade dos gráficos de séries históricas aplicadas a cartas de controle. Tá? Bom, tem mais um gráfico que é para a gente é, estudar que é chamado o box plot. Tá? Ele não tem tradução, tá? Ele é simplesmente box plot. Que ele é um gráfico muito simples e lembra que eu falei para vocês, existe um gráfico que vai facilitar a gente fazer aquelas análises do primeiro quartil, segundo quartil, mediana, aquelas amplitudes, se era assimétrico ou simétrico. É esse cara aqui, tá? É esse gráfico. Bom, como é que ele é construído? É, Ele está aqui na horizontal, tá? Mas ele é um gráfico vertical. É, Ele na vertical, o... ele é basicamente uma caixa, né? Como o nome está sugerindo, é um box, é, onde o valor aqui da base dele representa o primeiro quartil. Essa linha dividindo em duas caixas é a mediana, ou segundo quartil. E o topo aqui da caixa é o terceiro quartil, tá? É, E aqui eu tenho os limites do boxplot, onde esses limites eles são criados de tal forma que você consiga um método de detecção de outlier, tá? Então, quando eu tenho valores é, abaixo, né, desse valor aqui, que ele é calculado é, é o primeiro quartil menos 1,5 ah, esse IQR é o range, como é? Amplitude. É amplitude. Ah, tá até aqui, né? É amplitude entre os quartis, tá? Interquartílica, que é chamada. Amplitude interquartílica. Que é a distância entre o Q3, né? O terceiro quartil, menos Q1, tá? E aí você pega e multiplica isso por 1,5 e você tem o, o limite inferior e você soma 1,5 mais o amplitude interquartílica, e aí você tem o limite superior. Tá? Tem outras formas de criar esses limites, tá? Esse daqui é um limite onde é, acaba que os limites eles têm a mesma dimensão, tá? Mas tem outros métodos de criar esses limites que acabam sendo que você tem um limite, né, diferente do outro aqui. O que eu estou falando é a distância entre esse limite inferior e o primeiro quartil, limite superior e o terceiro quartil. Nesse método você tem eles iguais, tá? Mas existem métodos onde você tem eles diferentes, tá bom? E tudo que estiver fora desses limites é considerado outliers em potencial, tá bom? Aqui está um exemplo do boxplot feito no R, tá? É, como eu falei, ó, você tem aqui uma distância diferente um do outro. O R ele usa um outro método para a criação
desses limites, tá? É, e aí, os pontos que aparecem nesse caso aqui, eu tenho um ponto aqui embaixo, é o meu outlier em potencial, limite inferior, limite superior do boxplot, aqui a base do box, né, da caixa. É o meu primeiro quartil, aqui é o meio, né, essa linha mais espessa, é o minha mediana, tá? Ah, e aqui é o meu terceiro quartil, que é o topo dessa caixa. Tá? E aí fica bem mais simples de você olhar as distâncias entre terceiro quartil, é, mediana, primeiro quartil, mediana. E aí você consegue ver melhor essa questão de simetria e assimetria. Tá? Esse daqui não é um exemplo muito bom para simetria, porque tá diferente, né? Esse primeiro retângulo aqui, ele tem uma altura maior do que esse segundo retângulo. Então aqui tá mais para uma simetria, tá? E esse simétrico aqui, ele tá... É, lembrando de uma coisa, se esse aqui é o primeiro quartil, então eu tenho 25% das observações aqui, antes desse limite inferior, e eu tenho mais 25% das observações aqui, é, menores aqui do que o limite superior, tá? É, então eu tenho outros pontos aqui também, tá? Então eu olho também isso daqui para detectar simetria, tá? É, nesse caso aqui você vê que esse limite inferior está muito mais próximo da mediana, e o limite superior está longe. Então eu tenho 25% das observações se dispersando aqui, tá? Então isso daqui claramente é um comportamento assimétrico, tá? Apesar de que não está tão evidente aqui nas diferenças entre os quartis e a mediana, mas você consegue olhar aqui para os limites é, inferior e superior para definir essa simetria, tá bom? Então você consegue ver aqui, claro, uma simetria aqui tendendo para o limite superior, tá? Então, assim, quando a simetria é para cima, então é equivalente à simetria positiva ou à direita. E uma assimetria, eu não coloquei aqui. Pode servir esse aqui, tá? Tá parecendo uma simetria à esquerda. Então, quando eu tenho uma simetria aqui para baixo, é uma simetria negativa ou à esquerda, tá? Vou mostrar a função que eu uso no R para criar o boxplot é boxplot. E aqui eu coloco a matriz de dados, tá? Nesse caso aqui eu vou usar um conjunto de dados que eu já conheço. Eu sei que as variáveis são numéricas, tá? E aí ele vai nos dar um boxplot interessante. Bom, o que eu tenho aqui é que as variáveis têm escalas diferentes, tá? Então, não tem vou pegar uma variável por vez. Pronto. O que, que a gente observa aqui? É, não tenho é, não tenho outlier inicial, ok? E a distância aqui dos meus quartis parece simétrico, tá? A diferença é que eu tenho aqui um limite inferior, é,
quer dizer, um limite superior bem mais distante do que o limite inferior está da mediana, tá? Então, provavelmente aqui eu tenho assimetria, uma assimetria positiva, certo? Acima positiva, ou seja, uma assimetria direita. A gente pode olhar aqui usando a função summary. Desses mesmos dados. E olhar aqui, ó. A minha mediana é 19, tá? Então, primeiro quartil 15, 15 para 19, assim, arredondando, tá? 4, de 19 para 22 é 3, então quase 4, né? Que é 2,80 aqui. Apesar de que tem um 20 aqui também, mas é quase 4 também. Então, realmente, essas amplitudes são aproximadas. Tá? Você vê o mínimo bem mais próximo da mediana do que o máximo. O mínimo para a mediana, uma distância de aproximadamente 9,2. E o máximo, você tem uma distância aqui de 9,2, não, 8, alguma coisa aqui. Tá, vou arredondar aqui, aproximadamente 9, tá? Mas a distância da mediana para o máximo já é muito maior do que 9, tá? Tenho aqui 14, né? Aproximadamente 14. Então já tem uma diferença bem grande. Então provavelmente tem uma simetria à direita. A gente pode usar, inclusive, o boxplot ao lado de um histograma. E aí fica mais fácil de identificar as duas coisas. Oh, desculpa, gente, eu usei a variável errada. Pronto. E aí sim, realmente existe uma simetria à direita, né? Positiva. Um possível grupo, tá? Porque quando eu tenho essa queda aqui, um aumento na frequência, geralmente isso daqui é uma indicação de grupo, tá? Então pronto. Ficou bem mais fácil a gente olhar essas três informações e dizer se eu tenho uma simetria, se eu não tenho, né? Se eu tenho grupos ou não, se eu tenho outliers ou não, tá? Então ficou muito mais simples agora, tendo todas essas informações, tanto aqui as medidas, né, aqui no caso de centralidade e de posição, quanto usando os recursos gráficos, como histograma e plot. A, a função que eu usei para particionar aqui a minha área de onde eu estou os gráficos, são aqui, ó, par. Dentro dessa função eu uso o argumento mfrow e aqui eu atribuo um vetor com dois valores. Um vai especificar o número de linhas e o outro o número de colunas, tá? E os gráficos, eles são plotados, se é que existe esse gráfico, mas eles são plotados aqui
é, em linha, tá? Então, primeiro ele vai preencher a primeira linha, depois segunda linha, depois terceira linha. Assim vai. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de como isso é feito. Deixa eu só trazer esses. Vou limpar aqui. Pronto. Aí eu dividi aqui a minha área, minha região de gráficos em uma matriz de 3 por 4, 3 linhas, 4 colunas, tá? Então eu vou fazer o plot aqui do primeiro do box plot, depois do histograma para a primeira variável. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda variável, tá? Agora para a terceira variável, para a quarta e assim por diante, tá? Até preencher aqui. Ok? Então ele sempre vai nessa sequência, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Primeiro colocou isso aqui, depois esse e assim por diante. Vai nessa sequência, tá bom? E aí fica interessante porque você tem uma figura só e você pode salvar isso daqui e colocar no texto uma figura só, tá? Ao invés de colocar várias figuras, né, e tentar arrumar isso lá no editor de texto, assim é bem mais simples. É claro que vocês não vão colocando uma por uma, né? Vocês podem aqui criar um for, né, e fazer a mesma coisa. Vou limpar isso aqui. Pronto, fez a mesma coisa, tá bom? Bom, vamos olhar aqui para essas 6 variáveis e o boxplot delas. Tá, a primeira variável a gente já analisou, né? Ela tem uma simetria. A segunda variável, é, o boxplot aqui dela é totalmente simétrico, tá? Mas acontece que porque essa variável é discreta, tá? Ela só apresenta é, 3 tipos de valores diferentes, tá? O número 4, o número 6 e o número 8. É porque esse conjunto de dados é sobre carros. E aqui é o número de cilindros, né, que cada carro tem. Então, os carros eles podem ter 4, 6 e 8 cilindros. Tá? Então, por isso, para essa variável que a gente consegue determinar simetria, essas coisas, porque ela é uma variável discreta. Tá? E só tem 3 valores possíveis. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente só analisa a frequência de cada uma mesmo. Tá? A gente não vai não. Tá? Por exemplo, o que eu verifico aqui? Que eu tenho nessa lista, nesse conjunto de dados, são de 8 cilindros. Tá? O motor tem 8 cilindros de compressão.
É só para quem não conhece, é que um motor a combustão, ele tem, nos carros, eles têm um cilindro onde é feita a queima do combustível, é, e essa explosão empurra um pistão, e esse pistão faz girar uma outra peça que esse movimento, né, de ida e vinda faz com que, né, as rodas girem. Resumindo, é isso. Tá? Então, é, os carros normais, né, eles têm quatro cilindros. Hoje tem muitos carros com três cilindros, mas normal eram carros com quatro cilindros. Seis e oito cilindros são carros mais esportivos. Como esse conjunto de dados é sobre carro esportivo, então você vê que a maioria aqui tem oito cilindros, tá? Essa é a ideia. Bom, nessa outra variável aqui, é, eu tenho uma clara simetria, né, à direita, tá? Mas essa simetria que eu olho aqui no plot é por conta de dois grupos, tá? Talvez até um terceiro aqui. Vocês estão vendo que há um decréscimo aqui na frequência, depois ela sobe, decresce de novo, cresce de novo. Sempre que eu tenho essas curvas, né, as curvas de decrescimento, crescimento, isso é um indicativo de grupos, tá? Agora, quando eu tenho separação assim, né, dessas caixas, né, do histograma, aí já pode ser indicativo tanto de grupo, né, se tiver uma frequência alta, que é como nesse caso, quanto de outlier. Tá? Então eu tenho aqui, na verdade eu não tenho uma simetria, eu tenho presença de grupos. Aqui eu tenho uma clara simetria positiva, ou seja, direita, né, como a gente está vendo aqui no histograma. Né, esse decaimento é mais alongado, né, essa cauda é mais alongada para a direita. E eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aí, tem um pontinho apenas que é um candidato a outlier. Ah, nesse outro aqui eu tenho uma clara assimetria à direita, vocês podem ver, né, que a distância aqui do primeiro quartil para a mediana é muito maior do que do terceiro para a mediana. Então, uma assimetria à direita, tá? Isso a gente consegue perceber aqui no histograma, né? Eu tenho uma frequência bem maior, né, para o lado esquerdo, enquanto para o lado direito tem um decaimento da frequência mais acentuado. E não tem outliers, tá? Tem só uma simetria esquerda ou negativa. Aqui, uma simetria à esquerda com outliers à direita. Tá? Então a gente olha aqui para o histograma e realmente tem uma simetria à esquerda. Tá? Aqui os valores mais frequentes estão aqui. Então tem uma simetria à esquerda, uma queda acentuada aqui na frequência à direita. Então por isso que eu tenho uma simetria à esquerda ou negativa. Tem essa separação, né? E eu tenho aqui uma quantidade até que relevante, né? De valores aqui mais extremos, né? Que pode ser um subgrupo isolado, com baixa frequência, ou simplesmente outliers, né? Como o, o boxplot está mostrando aqui. Tenho dois pontinhos aqui acima do limite superior, né, do boxplot, são os nossos candidatos a outliers. E é isso. Aqui a gente encerra o nosso conteúdo para análise de dados univariada, tá?
usando somente uma variável, a gente faz essa análise. E é só até aqui que vai o assunto do primeiro trabalho de vocês, tá bom? É, não, na verdade, na verdade não, ainda tem mais um assunto. Ainda tem esse último aqui, que é a análise bivariada, tá? Quando terminar esse assunto, aí sim vai valer o tempo para vocês começarem o trabalho, tá bom? Eu falei aqui em dia 10, mas como ainda tem essa aula, eu vou postergar a entrega desse trabalho, tá? Ah, a gente pode terminar, a gente talvez termine essa aula no dia 24, e aí sim eu vou dar 3 semanas para vocês trabalhar. E aí também eu explico com mais detalhes o que é para fazer. Mas por enquanto, como eu já falei para vocês no grupo, escolha um conjunto de dados daquele, tá? E o que vocês já podem ir fazendo? Vocês já podem ir calculando aquelas medidas de dispersão, de centralidade, de posição, tá? Como eu fiz aqui, como eu fiz aqui, ó, tá? Usando o summary. Se vocês forem usar o R ele é muito simples para fazer isso, tá? Por exemplo, eu vou chamar aqui de X é, um conjunto de dados aqui. Esse conjunto de dados, ele tem 5 variáveis, tá? 4 delas são numéricas contínuas e uma delas é qualitativa, tá? O que eu faço? Como é que eu faço esse o cálculo dos valores? É, deixa aqui em evidência para vocês saberem que esse código é um código que vocês podem usar no trabalho, tá? Esse algoritmo ele está salvo na área de vocês, tá? Lá no Drive. Então eu tenho aqui um conjunto de dados. É, eu quero calcular as medidas de centralidade de posição. Basta eu usar a função summary. E o legal dessa função é que ela trabalha para matriz de dados, tá? Então ela pega cada variável e vai calculando as medidas. E ela detecta, por exemplo, se a variável é não numérica. Se ela for não numérica, como é o caso da nossa última variável, ela transforma na análise que é para variáveis não numéricas. Então ela só vai mostrar ali uma proporção, né, a frequência de cada uma dos valores ali. Ela não vai calcular a média, né, porque eu não tenho como calcular a média disso e nem as outras coisas. Então vou colocar aqui. Eu chamei aqui de X, né, o meu conjunto de dados. E vejam aqui, ela já me dá tudo por variável. Então tenho aqui, primeira variável já tenho mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil, máximo. Para a segunda variável a mesma coisa. Ela faz isso com as variáveis numéricas. Aquelas que são não numéricas, no caso a última aqui que eu entrei, é, ela está me dando aqui a frequência com que cada valor se repete. Então, cetosa se repete 50 vezes, vescola 50, fica 50 também. Tá? E é isso. Essa função é muito legal.
Bom, e aqui com uma linha de código a gente mata toda a parte de medidas de centralidade e posição. Agora como é que eu faço a como é que eu faço as de dispersão? Aí aqui a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? É, mas é só um pouco mesmo. Eu uso uma função chamada apply, que ela aplica uma função a uma matriz, é, no caso aqui x, só que a minha última variável, como ela é não numérica, eu removo ela daqui, tá? É, e aí eu quero aplicar em coluna. Eu vou colocar um 2 aqui. E a função que eu quero aplicar. Então, vamos começar com a variância. Eu coloco a função var. E aí ela me dá a variância de cada uma das variáveis. Se eu quero o desvio padrão, faço a mesma coisa, tá? Agora, se eu quero o coeficiente de variação, aí tenho, é, eu não tenho uma função que faça o coeficiente de variação, tá? Quer dizer, eu acho que não tem, mas deve ter sim. Bom, eu não tenho aqui uma função, né, específica para fazer o coeficiente de variação no R, mas eu criei aqui uma função CV, tá, que está no algoritmo que está salvo na pasta de vocês. É, essa função ela é o desvio padrão dividido pela média, e aí eu coloco essa função CV dentro do apply, assim como a gente tinha feito com a variação e o desvio, com a variância e o desvio padrão, tá? Então, por enquanto, no trabalho, façam isso daqui, medidas de centralidade e posição, e façam os gráficos, né, de barras quando a variável é, for qualitativa ou discreta, né, que tenha poucos valores distintos, como esse daqui, ó. Eu tenho só três valores distintos, então ao invés de um histograma, o ideal é eu fazer um gráfico de barras, tá? É, E para quando você tiver uma discreta que tem muitos valores distintos, aí você faz um histograma e o boxplot. Nenhum dos bancos de dados que eu deixei para vocês tem séries históricas, então não precisa fazer aquele gráfico de séries históricas, tá? Façam somente esses três tipos de gráfico. De barras, quando for é, uma variável qualitativa, né? Por exemplo, aqui eu tenho nesse conjunto de dados eu tenho, né, que é a quinta variável, então eu faço aqui, ó, bar plot da variável sim. Eu errei aqui, tá? Não é só a variável, eu tenho que criar uma tabela dela, tá? E dessa tabela eu faço o bar plot. Então crio aqui a tabela, faço o bar plot, tá? Meio sem graça porque elas têm a mesma frequência, então não tem muito que analisar aqui não, tá? Só que todas as todas as observações, né, possíveis têm a mesma frequência. E são três. Então isso daqui é o meu gráfico de barras. Agora quando eu tenho uma variável numérica, né,
colocar aqui variável qualitativa ou discreta. Agora, quando eu tenho uma variável discreta com muitos valores distintos ou contínua, aí eu faço histograma e boxplot, tá? Eu vou deixar o código salvo aqui desse particionamento das variáveis. Então você vai escolher aqui, por exemplo, V, que vai ser uma variável no meu conjunto de dados, X vai ser aqui a primeira coluna, tá? Primeira variável. Eu vou dividir o, o layout, né, do gráfico contendo uma linha e duas colunas. E aí eu vou fazer o plot do histograma. Que aí vai entrar a variável V, tá? Que a gente define aqui em cima. Eu posso colocar o nome desse histograma, tá? Vou colocar aqui variável 1, tá? É title mesmo, eu acho que é main. Deixa eu só verificar isso aqui. É main mesmo. E o do boxplot, a gente usa a função boxplot. Também aqui de V, é minha variável. Agora sim, eu acho que é title. Boxplot, variável 1, tá? Aí você coloca o nome original da sua variável, tá? E aí ele vai ficar assim. Não era title, será que é main mesmo? É, os dois é main, tá? Deixa eu voltar aqui. Usar de novo. Pronto, aí você tem aqui o histograma, né? E o boxplot numa mesma figura. Bom, e aí você pode, por exemplo, quero salvar isso aqui, né? Mas você pode vir aqui direto, ou copiar e já colar no Word ou no outro processador de texto que você tem. Exceção é claro do text. Mas você também pode aqui exportar, posso exportar essa imagem como imagem mesmo ou PDF. Vou colocar aqui como imagem. Você escolhe a extensão, pode ser PNG, pode ser JPEG, pode ser EPS para quem for trabalhar com LaTeX, né? Com TeX. Vou colocar aqui em JPEG. Escolhe aqui o diretório onde você salva, tá? Vou colocar aqui em meus documentos. Coloco o nome do arquivo, vou colocar aqui East Boxplot. Pronto. Você pode ajustar aqui a altura, largura e altura, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 1600 por 900 para dar aquele efeito widescreen, né? E salvo. E aí eu vou aqui nos meus
os meus documentos. E tá aqui, ó. O East Boxplot salvo. Pronto, ó. E ele salvou a figura na proporção que eu quero. E aí basta eu colocar isso no meu, no meu texto, tá bom? E é isso. Por enquanto façam isso pro trabalho. Até mais, até a próxima aula.